Mazinho, aqui tá tudo certo. Então vamos começar. Estou aqui no plenário. Está no plenário, Davi? Ué. Vai ser online, porque a doutora Michele está em São Paulo. Que bom, tá vendo? A tecnologia é show de bola por causa disso. Aproxima Então, quem está distante. Vamos começar, Davi? Posso começar, Isabela? Pode, tudo certo. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início à pauta da 6ª reunião ordinária da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo da Câmara de Vitória. Hoje nós temos uma convidada para poder fazer uma palestra para nós. Eu vou dar início com o primeiro item de pauta, primeiro cumprimentando o Bruno Brunoro, que é o representante do CRC na comissão, cumprimentando Thaís, que é a coordenadora da comissão, o vereador Davi Ismael e demais membros da mesa diretora e do DEL que estão fazendo ser possível essa gravação e depois a publicação dessa reunião da comissão nas redes sociais da Câmara de Vitória. O primeiro item de pauta, vereador Davi, é a leitura da ata da reunião anterior. Eu gostaria de perguntar se a gente pode aprovar a ata conforme encaminhada aos gabinetes ou se existe alguma alteração sugerida a fazer na ata. Aprovado. Então, ata aprovada conforme encaminhada aos gabinetes. O segundo item de pauta é o item 2 de comunicações. Pergunto ao vereador Davi se tem alguma comunicação a fazer. Tenho não, presidente. Não, então eu vou ser bem breve para a gente poder dar andamento ao principal item da pauta, que é a palestra da doutora Michele Guimarães. Só comunicar que a lei aprovada por essa Câmara, por unanimidade, para flexibilizar o horário do comércio na cidade de Vitória, devido à cidade já estar em índice de risco moderado da Covid-19 desde 13 de julho de 2020. Nós aprovamos uma lei, doutora Michele, para poder flexibilizar o horário do comércio, porque desde o dia 13 de julho, com o risco considerado moderado, foi autorizado a abertura do comércio, só que no horário de 10 às 4 da tarde, limitando diversos tipos de comércio, de atividades comerciais, de atividades empreendedoras a poder funcionar. E sem nenhum argumento plausível, né? A gente não entende por que uma padaria, que é considerada serviço essencial, pode servir uma mesa, um café da manhã, às 8 às 7 da manhã, e uma cafeteria que está do lado da padaria não pode abrir às 8, só pode servir um café às 10. Então, isso está quebrando muitos estabelecimentos comerciais, demitindo muitas pessoas e sem uma lógica de razoabilidade que o governo e a prefeitura explique para a sociedade, principalmente para os empreendedores. A gente tem um exemplo muito claro também. A gente tem um restaurante que pode abrir durante o almoço, mas o mesmo restaurante, com os mesmos protocolos de segurança, não podem abrir à noite. E essa lei que nós aprovamos aqui seguiu muito o modelo de São Paulo. São Paulo você tem um horário bem flexível de abertura e o empreendedor ele escolhe o melhor horário que ele se adapta à sua atividade comercial. Então, se ele é um salão de beleza, ele entende que o cliente dele começa a usar o seu estabelecimento a partir das 3 da tarde, ele abre de 3 da tarde às 11 da noite, né? Ele tem um horário ali para ele definir de acordo com a sua atividade, porque mesmo com a abertura, as pessoas não estão indo no comércio, né? Elas estão evitando ir devido à pandemia, tomando todos os cuidados possíveis. Então, essa flexibilização é mais para o comerciante ter um horário que ele tem um faturamento mínimo para ele poder sobreviver a essa tempestade que nós estamos vivendo. Então, é uma lei que nós aprovamos, ela tinha entrado em vigor semana passada, mas, infelizmente, o governo do Estado e o Ministério Público Estadual entrou com uma ação direta de constitucionalidade e o tribunal
concedeu a liminar suspendendo a eficácia da lei, e mesmo os índices abaixando dia após dia, o governo insiste em não permitir essa flexibilização e tornando realmente a vida do empreendedor, depois de 6 meses de pandemia, um caos, e as pessoas endividadas, e não só o comerciante, o empreendedor, mas também os trabalhadores. Concluindo já, ontem eu sentei no restaurante e um garçom veio falar: Mazinho, parabéns pela luta em relação à flexibilização do horário, porque eu já tenho 6 meses que eu recebo 40% apenas do meu salário. E eu tinha uma reserva para reformar minha casa. Sorte que eu tinha essa reserva, não reformei minha casa e estou gastando para pagar minhas contas durante a pandemia. Tem 2 meses que acabou minha reserva e eu estou trabalhando, saio aqui do restaurante, trabalho um senhor de 60 anos de idade, pego uma bicicleta e vou fazer entrega do chip do iFood, para poder tentar pagar minhas contas. Então, essa é a realidade não só do empreendedor, como dos trabalhadores também, né? E essa argumentação do governo de manter fechado nos horários, principalmente à noite, não tem uma razoabilidade, uma evidência científica e técnica, e a gente está lutando por isso, mas infelizmente a gente teve essa derrota na semana passada, mas eu acho que o governo vai ter que flexibilizar nos próximos dias, porque está tornando insustentável. Então, só passar esse comunicado para as pessoas que nos assistem, né, que a lei ela foi suspensa por uma liminar, mas ainda tem que tramitar, e os índices de Covid vêm diminuindo bastante, graças a Deus, aqui na cidade. Eu liguei para a diretora técnica do Jaime Santos Neves, que é o hospital de referência do Covid. Dos 257 leitos de Covid, Bruno, exclusivos para a Covid-19, só tem 44 ocupados. Na sexta-feira só tinha 44 ocupados. Ou seja, já iniciaram nesta segunda-feira cirurgias eletivas, ocupando os leitos com cirurgias eletivas. A retomada das cirurgias eletivas, e no privado já retomou, tem 1 mês e meio, né? E na rede pública retomou essa semana. Então, nós estamos vivendo uma queda, a gente precisa retomar de forma segura e com as garantias sanitárias que já estão colocadas por todos os órgãos competentes, governo federal e estadual, mas a gente precisa dessa retomada. Então, é só fazer essa comunicação inicial, e eu já passo para o terceiro item de pauta, para dar a palavra para a nossa convidada, a doutora Michele Guimarães, fonoaudióloga, não é fácil de falar, especialista em voz, professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia da UFES, pós-doutoranda em Oncologia pela FAP, _AC, Camargo Cancer Center, doutora em Neurociências pela Universidade Federal do Pará. Isso. Pará, com estágio e doutorando na Universidade da Flórida e mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Unicamp. A doutora Michele vai discorrer sobre o Dia Municipal do Laringectomizado, instituído por essa comissão permanente no calendário oficial de eventos de datas comemorativas da cidade de Vitória, que instituiu o dia 11 de agosto de cada ano, com o objetivo de estimular ações direcionadas à detecção precoce do câncer de laringe, o tratamento cirúrgico e clínico do câncer, e também a reabilitação adequada para a reinserção do indivíduo na sociedade de forma produtiva. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Michele, que discorrer aí no prazo de 20 minutos. Doutora Michele, se precisar estender, fique à vontade, tá bom? Obrigado por estar participando aí da nossa comissão. Eu que agradeço. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço essa reunião, agradeço o acolhimento, né, Mazinho, principalmente o seu acolhimento em ter esse olhar para o Dia Municipal do Laringectomizado. É uma iniciativa que a gente vem tentando trazer em diversos municípios do Brasil. A gente já tem uma lei que está esperando a aprovação do Senado para ser um dia nacional, né? Então, ela já passou por todas as instâncias, faltando aí a aprovação do Senado. E em Vitória, ela foi aprovada em 2018, né? Então, o que nos deixa muito feliz, porque nós estamos entre
algumas cidades que têm já instituído essa lei, né? Esse dia municipal, como São Paulo, Natal, outras cidades da região do Rio Grande do Norte, né? E agora temos Vitória desde 2018. Então, o que eu tenho para falar e para a gente conversar é um pouco sobre o câncer de laringe, primeiramente, e depois eu vou falar um pouco do que são laringectomias e o que acontece com esses indivíduos quando eles são submetidos a esse tipo de cirurgia. Então, o câncer de laringe é um tumor localizado no órgão, né, da laringe, e a laringe é o órgão responsável pela nossa respiração, é o órgão responsável pela nossa fonação, então é o órgão responsável pela produção da nossa voz, né? E além disso, a laringe ela atua como uma função de proteção da traqueia e do pulmão quando a gente engole, né? Fazendo com que haja essa proteção, então a laringe se fecha e o alimento passa por trás na faringe, indo para o esôfago e para o estômago, né? Então esse fechamento é essencial para o alimento não ir para o pulmão, tá? Então isso é o que ocorre quando a gente tem aí as nossas funções trabalhando totalmente de forma adequada, né? Sincrônica, né? Da forma esperada. O câncer de laringe, assim, segundo o INCA, agora para 2020, só para a gente ter uma ideia, são esperados 7.650 novos casos desse câncer, sendo que 6.470 em homens e 1.180 em mulheres. Em 2018, a gente não tem ainda os dados de 2019, tivemos no Brasil uma média de 4.462 mortes. Então, se a gente analisar de 2018 para o esperado para 2020, a gente vê um aumento significativo, né? De 4.400 e poucos para 7.600 e pouco. Então, assim, 3.000 novos casos, né? Os fatores de risco, principalmente do câncer de laringe, é o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de tabaco, né, ou de fumo, seja ele qual for, principalmente de fumo. A gente já sabe cientificamente que a associação do fumo ela está relacionada ao câncer de laringe e potencializa e aumenta essa chance de desenvolvimento de câncer em até 10 vezes, né? E quando associado fumo e álcool, essa chance aumenta ainda mais, né? Então a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado. Como a gente observou também com os dados do INCA que eu trouxe, acometem mais homens do que mulheres, né? E tendem a acometer numa faixa de homens acima de 55 anos, tá? E mulheres também. Outros fatores são gordura corporal, exposição a agrotóxicos e também, de uns tempos para cá, há uma relação do câncer de laringe com o HPV, né? Que tem sido bastante estudado e já se sabe que há essa relação. Então, o HPV, quando ele ocorre, né, na região alta, né, então na região de laringe, ele pode se desenvolver para um câncer. Os principais sintomas do câncer de laringe, por isso a detecção precoce é um pouco difícil, são sintomas que nós, né, da população em geral, a gente considera como sintomas naturais, digamos assim, né? Então, assim, rouquidão é um dos primeiros sintomas, dor na garganta, alguma dor para engolir ou dificuldade para engolir, alguma sensação de coisa parada na região da garganta. Então, são alguns sintomas que às vezes passam batido e aí quando a dificuldade começa a aumentar exponencialmente, então quando a pessoa perde a voz, quando a pessoa não consegue mais engolir sólidos, só consegue engolir líquidos, enfim, quando isso começa a virar de fato um problema mais grave, é quando o indivíduo ele procura um tratamento e aí o diagnóstico acaba sendo mais tardio. Quanto mais tardio é o diagnóstico,
pior tende a ser o prognóstico, porque a gente já sabe que um diagnóstico tardio, ele já traz a possibilidade, então, desse tumor ele estar mais extenso, ele está mais evoluído, né? E quando ele é detectado precocemente, a gente consegue ter uma possibilidade de cura e de reabilitação muito melhores, né? Além disso, esses sintomas que eu falei, então é importante, né, que a população saiba que dor de garganta, rouquidão, dificuldade para engolir, são sintomas que podem ser relacionados a qualquer tipo de doença, né? Mas se você já é fumante e se você faz uso de bebidas alcoólicas de uma forma constante, é preciso estar em alerta. Além disso, todos esses sintomas que eu citei, além do aparecimento de nódulos caroços, né, que a gente pode dizer assim, no pescoço, se esses sintomas eles persistem por mais de 15 ou 20 dias, vale a pena uma consulta médica, né, para tentar diagnosticar o que pode estar acontecendo. Pode não ser câncer, né, mas pode ser alguma outra doença. Então, a gente sempre deixa aí esse alerta que normalmente esses sintomas em 20 dias são sintomas que normalmente eles tendem a desaparecer se eles não estão relacionados a nenhuma outra doença, tá? O diagnóstico do câncer de laringe, ele é feito por laringoscopia, através de biópsia, né? E o tratamento, ele pode ser, na verdade, o tratamento vai depender do local do tumor e da extensão do tumor. Então, na laringe a gente tem 3 níveis, didaticamente explicando, né? Então, a gente tem a supraglote, que seriam as estruturas que estão acima da glote, ou seja, acima das pregas vocais, ou conhecidamente como cordas vocais, que são as estruturas que trazem esse som da nossa voz, que produzem o som para a nossa voz, que depois é modificado aqui nos articuladores da nossa boca, nariz, etc. E as estruturas glóticas seria a segunda região, e a região infraglote ou subglote, que é abaixo das pregas vocais. Então, o tumor ele pode estar localizado especificamente em alguma dessas 3 regiões, ou ele já pode estar numa extensão acometendo uma ou mais regiões. Então, ele ser um tumor transglótico, né, que a gente diz. Ele já pega aí mais de uma região. Então, já é um tumor mais avançado. Os tratamentos para o câncer de laringe, então, envolvem a cirurgia, envolve também radioterapia e quimioterapia. E aí a escolha, né, do tratamento, então também, como eu disse antes, depende do local e da extensão da lesão. Isso é uma discussão, né, médica e de acordo com as possibilidades do paciente em relação a toda a sua saúde em geral. Mas normalmente o que a gente mais vê é a aplicação de cirurgia associada, então, da combinação de radioterapia ou, se necessário, pode ser feito só rádio e quimioterapia, enfim, e não ser feita a cirurgia. Quando é feita a cirurgia, o nome dessa cirurgia se chama laringectomia, ou seja, tudo que termina com tomia significa retirada. Então, laringe, então é a retirada da laringe. A laringectomia, ela pode ser parcial ou total. Então, quando a gente tem a retirada parcial da laringe, ou seja, de uma dessas regiões que eu falei, seja a região supraglótica, glótica ou subglótica, a gente tem uma laringectomia parcial. Ou mesmo quando ela pega 2 regiões, né? A laringectomia parcial é quando a gente também tem a possibilidade de preservar algumas estruturas desse órgão, tá? Porém, a laringectomia parcial, ela também causa sequelas no paciente, né? Então, o paciente, após a retirada de parte da laringe, ele pode ter dificuldades para engolir, então ele perde esse mecanismo de proteção. Então, lá no início eu falei
que a laringe ela é responsável pela respiração, pela fonação e pela proteção das vias aéreas inferiores, ou seja, da traqueia e do pulmão, durante a alimentação, né, durante a deglutição. Então, o paciente ele pode perder essa função esfinctérica de proteção da laringe, o alimento pode ir para o pulmão, isso pode ocasionar uma pneumonia aspirativa muito grave no paciente, o paciente pode vir a óbito por conta dessa pneumonia aspirativa. O paciente ele pode ter dificuldades de voz, então ele pode ter perda da voz, no sentido de que a voz fica mais fraca, a voz fica muito rouca, a voz fica baixa, e aí ele não consegue lidar com as demandas de comunicação que ele precisa no dia a dia. Então, a gente sabe que anteriormente, por exemplo, 15, 20 anos atrás, a gente esperava que o câncer de laringe atingisse adultos, né, idosos, né, na verdade, nem adultos. Então, pessoas acima de 60, 65 anos. E isso tem diminuído. Então, hoje a gente já tem adultos, né, então essa faixa de 55 aí, com maior índice, né, começando esses índices de desenvolvimento de câncer de laringe. E, além disso, os nossos idosos, né, de 60 anos e 65 anos, hoje são idosos mais ativos do que os idosos que a gente tinha no passado, né? Então, a gente tem as pessoas trabalhando, as pessoas ativas. Então, essas sequelas, elas causam um prejuízo aí de qualidade de vida para o paciente, uma dificuldade laboral, quando ele necessita, né, do uso da voz. Então, ele precisa ser colocado em reabilitação fonoaudiológica, trabalhado com ele essas possibilidades de reajustes dentro do que tem, né, do que sobrou de laringe, para ele ser reinserido, então, na sociedade, tendo um papel e conseguindo exercer o seu papel social de forma que contemple, né, exatamente as suas necessidades. Quando a laringectomia é total, então significa que todo órgão foi retirado. O paciente ele passa a não ter mais laringe, né? Então, o paciente ele é submetido a essa retirada total da laringe. Então, isso implica uma nova via respiratória. Então, são pacientes que ficam com aquele buraco no pescoço, né? A gente chama de traqueostomia definitiva, né? Então, ele fica com estoma no pescoço. Então, é por onde ele vai respirar. Então, a laringe, quando a laringe ela é retirada, a traqueia é suturada no pescoço e o paciente ele acaba tendo essa troca de ar do ambiente diretamente com traqueia e pulmão. Então, o ar ele não tem mais esse trajeto de passar pela laringe, vir até a boca e nariz, né? Então, não tem mais umidificação do ar, não tem mais filtro do ar pelo nosso nariz, não tem mais nada. Então, o paciente ele precisa tomar novos cuidados, porque ele tem essa questão da respiração aberta ao ambiente, então ele precisa usar um protetor, geralmente de tecido, de algodão, para proteger esse estômago que fica permanentemente aberto. Ao mesmo tempo, tirando toda a laringe, a gente não tem mais as pregas vocais, as cordas vocais. Então, o paciente ele perde a voz laringe, ele perde a voz que nós temos hoje. Ele não consegue mais se comunicar com essa voz que todos nós aqui presentes nessa reunião produzimos, né? Então, ele precisa ter outros meios de se comunicar. Então, existem 3 meios para esse paciente se comunicar hoje, né? Existe um dispositivo eletrônico, que a gente chama de laringe eletrônica, que é um dispositivo acoplado ao pescoço, e o paciente, a hora que ele aciona o botão, essa vibração desse dispositivo, que é uma vibração mecânica, ela acaba se tornando uma onda sonora a partir do momento que esse paciente articula, né? Então, ele acaba produzindo uma voz, mas essa voz é uma voz extremamente mecânica, robotizada, né? Além do que o paciente ele tem que usar uma das mãos e a outra mão ela não fica livre, né? A outra mão fica livre, uma mão fica ocupada.
Então, a gente tem prós e contras dos 3 meios de comunicação. Então, a laringe eletrônica é basicamente isso. Então, uma voz mecânica, robotizada, o uso de uma das mãos, e também ela tem um custo, né? Ela é à base de bateria, ela dura mais tempo, mas ela tem um custo aí em torno de uma laringe eletrônica sem muitos dispositivos, né? Assim, sem muitas opções básicas, digamos assim, é em torno de R$ 1.300 hoje no mercado, né? Quanto mais opções tem na laringe eletrônica, então podendo aumentar o som, abaixar o som, ficar mais grave, ficar mais agudo, etc., mais cara ela vai ficando, né? Então a gente chega aí a laringes eletrônicas de R$ 10.000, né? E por aí vai. Outro método que a gente tem são as próteses traqueosofágicas ou próteses fonatórias, que são próteses de silicone, que são colocadas então por uma sutura entre a traqueia e o esôfago, né? E o que acontece com essa prótese é que o paciente ele oclui o estômago, então a hora que entra o ar do ambiente também, ele oclui e ele já tem o ar pulmonar. Esse ar pulmonar ele passa por dentro da prótese e ele consegue produzir voz, né? Então é uma voz muito mais fluida, né? Porque utiliza o ar pulmonar. É uma voz mais parecida com a nossa, apesar de ser uma voz com uma característica mais grave, mais rouca, né? Mas é uma voz soa mais natural pra gente. Acontece que essa prótese, Mazinho, ela custa em torno de R$ 1.000 e poucos. E essa prótese ela tem durabilidade variável, porque como ela é de silicone, então ela tem que ser trocada de tempos em tempos por conta de fungos, etc. Então, em alguns pacientes essa prótese dura 3 meses apenas, e tem pacientes, já tive pacientes que já ficaram mais de 1 ano com a mesma prótese sem problema nenhum, tá? Mas em média, a gente tem aí um cálculo de uma duração aí de 6 meses para essa prótese. Então, o paciente ele teria que dispor desse dinheiro, né? Vamos supor assim, ele teria que ter, em média, uns R$ 3.000 aí para conseguir comprar 2 próteses ao ano, né? Para ele não ficar sem a voz, a laringe, a nova voz, né? E o terceiro mecanismo é a voz esofágica, que seria a produção da voz com o ar do esôfago. Então, existem alguns meios de reabilitação fonoaudiológica que permitem ao paciente essa produção de voz esofágica, né, com base em treinos, em métodos já descritos na literatura. Porém, na nossa realidade brasileira, a gente vê que são poucos, né? A gente tem pouca porcentagem de pacientes que conseguem desenvolver uma voz esofágica de forma fluida, né? Então, a voz ela acaba sendo baixa, porque ela vem do esôfago, não é o ar do pulmão, né? E a fala, então, fica entrecortada, porque o paciente ele tem que pegar ar toda vez para conseguir produzir som, né? Então é mais difícil, às vezes é pouco inteligível. Quando o paciente consegue desenvolver uma voz esofágica, geralmente a gente tem até bons falantes esofágicos, mas a maioria dos pacientes não conseguem desenvolver essa voz. Então a gente tem vindo aí numa luta para incluir na tabela do SUS a laringe eletrônica para esses pacientes. A gente conseguiu, né, a CBG, que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, que é do Sul, é uma associação muito ativa, né, de pacientes juntos com médicos, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde ligados, engajados na reabilitação de pacientes laringectomizados. Então, conseguiu aí que a prótese fosse inserida no Sistema Único de Saúde. Então, a gente já tem essa possibilidade, porém, a gente ainda, por conta da burocracia que nós temos, né, de pedidos de próteses, etc.,
alguns serviços ainda um pouco mais difícil, né, a chegada da prótese e tudo mais, ou às vezes o número de próteses pode ser limitado por serviço, enfim, a gente ainda tem alguns limites, mas já é possível essa colocação de prótese via Sistema Único de Saúde. E agora a gente luta para a inclusão da possibilidade do laringectomizado total ele ter o acesso pelo Sistema Único de Saúde da laringe eletrônica, porque apesar da voz ser mecânica, robótica, etc., é um meio de comunicação fácil, rápido, então o paciente ele pode sair da cirurgia e ele já utilizar a laringe eletrônica, né? Então ele conseguiria se comunicar de uma forma efetiva até que de fato ele conseguisse colocar uma prótese, por exemplo, ou se ele optar também, a gente tem muitos pacientes que optam por ficar com a laringe eletrônica mesmo como um dispositivo. Então nós estamos agora nessa luta, né, nessa tentativa de conseguir aí a laringe eletrônica, inserir a laringe eletrônica na tabela do SUS para ser ofertada para esses pacientes. Vale ressaltar também, Mazinho, que os pacientes laringectomizados totais, eles acabam perdendo o olfato e o paladar, né? Então, quando a laringe é retirada e quando perde, então, essa conexão, né, entre pulmão, traqueia, laringe, cavidade oral e nasal, esse paciente ele acaba tendo, então, essas disfunções de olfato e de paladar também. Então, são coisas que a gente também se atenta e também inclui na reabilitação desses pacientes. Outro aspecto importante que tem sido feito em vários setores, em vários hospitais, em vários centros de reabilitação de câncer de cabeça e pescoço com laringectomizados totais é o coral. Então, muitos desses serviços unem esses pacientes e formam um coral, né, de laringectomizados. Obviamente, o intuito do coral não é cantar lindamente como cantamos nós que temos voz laríngea, mas o intuito é reintroduzir esse paciente na sociedade, poder participar de eventos em que a gente possa usar esse coral para conscientizar as pessoas da importância da detecção precoce, da importância de parar de fumar, de parar principalmente de fumar e beber, né? E me mostrar um pouco assim da superação dessas pessoas. Além disso, o grupo do coral traz essa oportunidade deles se juntarem e deles, enquanto grupo, né, se fortalecerem. Então, um estimula o outro. Então, não é... O paciente ele não se sente sozinho, né? Então ele vê outras pessoas na mesma situação, pessoas às vezes que já se reabilitaram há 15, 20 anos atrás, que estão no coral ainda, e pessoas novas que fizeram a cirurgia há um mês, por exemplo. Então é um grupo que a gente troca, né? E consegue assim ter essa convivência e essa possibilidade de troca de experiências. Então, isso fortalece o paciente para encarar as dificuldades que estão presentes, né? Então, outra coisa interessante é que, sempre que possível, esses pacientes eles têm possibilidade de reabilitação. Então, independentemente de onde esse paciente é tratado, a gente precisa conscientizar também que existem profissionais das diversas áreas, então não é só o fonoaudiólogo vai atuar no restabelecimento da comunicação e da deglutição segura, né, para esse paciente, mas também todos os outros profissionais envolvidos, né, então psicólogos, fisioterapeutas, né, serviço social, os próprios médicos, né, que vão acompanhar esse paciente a longo prazo ou por toda a vida, né, continuando, né, numa assistência contínua. Então, esses pacientes eles têm possibilidade de reabilitação e eles devem ser encaminhados para a reabilitação. Além disso,
o laringectomizado total, ele também pode apresentar dificuldades para engolir. E aí a gente pensa, nossa, mas aí ele não tem mais laringe, não tem mais conexão da laringe com traqueia e pulmão. Como é que esse alimento entra no pulmão, né? Mas a dificuldade para engolir não está só na aspiração de alimento, não está só na entrada de alimento no pulmão, né? Ela também está associada a todo o trajeto desse alimento até o estômago, desculpa. E além disso, pode ser que em algum momento esses pacientes com prótese traqueoesofágica, por exemplo, apresentem algum vazamento, então alguma entrada de alimento dentro da prótese, e aí pode ser que esse alimento vá para o pulmão. Então a gente também tem que se atentar que paciente laringectomizado total também pode apresentar dificuldade para engolir, né, para se alimentar. E nós estamos numa cultura em que tudo gira muito, né, em torno da comida, né? Então nós brasileiros, a gente se reúne para comer, tudo a gente faz para comer. Então se a gente tem uma reunião de trabalho, se a gente puder, a gente marca um almoço, né? E por aí vai. Então reuniões de família, a gente está sempre meio italiano, né? Também, né? A gente também tem essa cultura. Então a gente está sempre reunido em volta de comida. Então você imagina para esse paciente não conseguir se comunicar e ainda não conseguir ou ter vergonha de participar desses momentos tão essenciais com os nossos entes queridos, né? Com os nossos amigos, com o nosso ciclo social, né? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, um pouco dessa reflexão, um pouco desses dados, mostrar quem são esses pacientes, né? O que podemos fazer por eles e o quanto podemos ajudá-los. E eu agradeço imensamente a abertura, Mazinho, que você está dando, né, através da Câmara Municipal de Vitória, para a gente estar aqui hoje conversando sobre isso e por ter instituído o Dia Municipal do Laringectomizado no calendário oficial do nosso município. Muito obrigada. Obrigado, doutora Michele. O vereador Sandro Parrini também está presente. E eu queria agora fazer algumas perguntas. Já pedi o vereador Sandro e o vereador Davi também, para, se possível, aparecerem para a gente poder fazer esse bate-papo para depois partir para o encerramento. Doutora Michele, assisti atentamente aqui sua fala, e um dos principais motivos é o fumo, né? É o tabaco, excesso de cigarro e também atrelado à bebida. Então, a maioria dos pacientes são pessoas de mais idade, né? Não são crianças nem adolescentes, não é isso? Isso. A doença atinge pessoas de mais idades, né? Não que não possa ocorrer, né, Mazinha? Eu, particularmente, nunca tive nenhum caso de infantil, mas eu já tive casos de jovens, assim, 20 anos, 21 anos, mas, no caso, uma associação genética, ou são outros fatores associados. Eu acho que mas é mais raro, a maioria é por causa de associação de fumo e tabaco. E são drogas lícitas, né? Eu acho que um caminho importante para combater essa doença e até outras, né, que não só doenças, mas causas mortes, é um trabalho de campanha educativa aí em relação a não fumar ou diminuir o número de consumo e também a questão da bebida, você tentar ao máximo diminuir o consumo, porque não envolve não só câncer de laringe, como um acidente de carro, isso é um impacto gigantesco para a sociedade, principalmente para o SUS, né? Exatamente. O consumo excessivo de álcool e tabaco, que são drogas ilícitas, mas que geram um passivo muito grande para a sociedade como um todo, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que morreram, acho que ano passado, mais de 4.000 pessoas. E a tendência 2018, né? Ano retrasado. Isso. E a tendência esse ano é bater mais de 7.000, né? Isso. Tem a ver também com a Covid-19, que acentua
a morte de pessoas que já têm a tendência com essa doença, a pessoa já está com algum tipo de predisposição, né, de ter o câncer de laringe. E, como você falou, né, que o que prejudica ali pode ter pneumonia, questões respiratórias. Esse vírus que nós estamos enfrentando agora pode acentuar essa doença e influenciar nesse aumento de morte das pessoas, ou não tem nenhuma interlocução entre um e outro? Tá, ótima pergunta. Eu só vou me corrigir, na verdade, porque são esperados 7.650 novos casos agora, tá? Tá, não são mortes. Não são mortes. Mas mortes nós tivemos em 2018 4.462. Provavelmente, como o número de casos aumenta, a tendência da morte também é seguir aumentando, tá? Mas aí só para eu me corrigir, porque eu acho que eu também trouxe isso lá no início como morte, né? Na verdade, são novos casos. Mas falando do Covid, o que a gente tem visto, Mazinha, que assim, a gente não tem nenhuma relação ainda, a gente não pode dizer, né? É muito cedo para dizer se tem alguma relação de Covid com o desenvolvimento do câncer de laringe ou com a piora do estado do paciente com câncer de laringe, né? O que a gente observa, o que a gente tem observado nos nossos pacientes atualmente, talvez por serem pacientes que já são pacientes oncológicos, são pacientes que estão se cuidando muito durante a pandemia, né? Então, são pacientes que de fato fizeram a quarentena, mesmo na flexibilização, são pacientes que tentam manter, assim, só sair no estritamente necessário. Então, assim, a gente não tem tido um aspecto desses pacientes chegarem com Covid, né? Dos pacientes de laringe, né? Por enquanto também. Então, assim, a gente não tem nenhum dado sobre isso, a gente não tem como te posicionar em relação a isso. O que a gente sabe é que, de uma forma geral, né, o paciente oncológico, ele, por ser já oncológico, então o seu sistema imunológico já está debilitado, ele já é incluído no grupo de risco por si só. Tá? Mas nesses aspectos a gente ainda não tem nenhum dado. Vou aproveitar a oportunidade de fazer uma consultoria aqui, já que está eu, Davi e Sandro. A gente, como parlamentar, a gente usa muito a voz, né? Tá aqui todo dia falando. Eu que sou mais tímido, uso pouco. Oi, Davi? Eu que sou mais tímido, eu uso pouco. Não é isso, Bruno? Você fala o tempo todo. Então, assim, o que a gente aí a pergunta que eu faço, a consultoria, né? O que a gente pode fazer para manter a saúde da voz e da laringe? Para a gente poder, né, estar sempre com a qualidade da voz e evitar, inclusive, qualquer tipo de doença. Porque eu acho que a gente que usa muito também, né? Você está na rua conversando com uma pessoa num ambiente quente, depois vai para um frio. A gente sente muito a voz. Sim. O que a gente pode fazer para manter? Tem algum tipo de alimentação, alguma coisa que a gente pode ter que evitar, alguma coisa que a gente pode usar? Tem. Então, assim, na verdade, estou partindo do princípio que ninguém aí fuma e ninguém faz uso de bebidas alcoólicas constantemente, né? Socialmente, tudo bem, mas aí constantemente... Complicou para o Parrini. Parrini, se tem então, jogo assim, do Flamengo, está complicado. Eu nem vou falar para... Não, acho que ninguém fuma, né? Eu não fumo, Sandro não fuma, nem Davi. Bom, se já não fuma, já tá bom. Mas, então, assim, né, evitar, né, qualquer tipo de fumo. Bebidas alcoólicas, de fato, socialmente, né? Outra coisa importante é que a gente vê uma associação mais de destilados vinculados ao câncer de laringe, né, do que de fermentados. Mas, mesmo assim, né, tem associação.
o que pode ajudar a voz? Na verdade, hidratação. Então, assim, quem usa muito a voz é água o tempo inteiro, então tem que se hidratar durante o dia inteiro, tá? Tudo que faz bem para o nosso organismo faz bem para a nossa voz, né? Então, água, alimentação balanceada, alimentação saudável, né? Evitar produtos industrializados, condimentados, porque quem já tem predisposição ao refluxo também aumenta o problema vocal, então também aumenta o desconforto vocal. Então, sempre cuidar da saúde, então exercícios físicos e etc. Fora isso, né, Mazinho, o que a gente tem... Maçã. Eu já ouvi muito falar em maçã. Sim. Então, o que acontece com a maçã, né? A maçã, a primeira coisa que, assim, como eu disse, a laringe é um órgão que não passa alimento. Não é para entrar alimento na laringe. Então, a maçã, ela não limpa a garganta, né? Não existe isso, né? Porque ela não passa pela garganta, ela passa atrás da garganta, né? Então, o que acontece é que a maçã, ela tem uma função adstringente e às vezes a pessoa que apresenta algum muco, né? Algum pigarro na garganta, a maçã, por ser adstringente, ela ajuda nessa diluição desse muco. Tá? Então, por muito tempo, as pessoas sugeriam, né, o uso da maçã, que comesse maçã para a voz melhorar. Tá? Mas não é cientificamente comprovado que tem uma ação direta na melhora da voz. O que a gente sabe é isso, que ela dilui esse muco que fica na garganta e aí automaticamente, diminuindo esse muco, pode trazer um maior conforto fonatório, né, na hora de você produzir a sua voz, né, mas não uma melhora na voz propriamente dita. A água, aí você vai me perguntar, mas você disse que a água é boa. A água também não passa na laringe, né? Mas a água hidrata o organismo como um todo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que hidrata todo o organismo, também O que estamos passa na laringe é ajudando a só o hidratar. ar. Só o ar. Só o ar. Só o ar. Se entrar outra coisa na laringe, a gente tosse, engasga, passa mal, vai para o ponto-socorro, né? Então, assim, entrou no lugar errado. Então, é só Aí chama ar que aquela passa. broncoaspiração, né? Isso. E aí pode ocorrer a broncoaspiração, que aí é quando o que entrar de diferente, né? O que entrar de partículas ou de alimento ou de líquido, enfim, qualquer tipo de partícula diferenciada, sem ser ar, né? O que pode acontecer é ultrapassar a traqueia, passar dos níveis da prega vocal e aí ir para o pulmão, que aí a gente chama de broncoaspiração. A última pergunta que eu anotei aqui para fazer você até respondeu em parte, né? Que eu ia perguntar se o SUS tem o tratamento. Você falou que a laringe eletrônica ainda não tem, vocês estão brigando para incluir na tabela do SUS. Tem alguma coisa que nós, parlamentares municipais, podemos fazer para ajudar a essa inclusão? Não sei, de repente uma carta daqui da Câmara dizendo da importância, para algum tipo de associação que está buscando isso. Quem que está buscando essa inclusão junto ao SUS? Algum hospital específico aqui do estado? O que a gente pode fazer para contribuir com isso? Exatamente. A carta seria sensacional, né? Nos ajudaria muito, né? Então, quem está à frente dessa junção, assim, dessa comunicação com o Ministério, para tentar incluir na tabela do SUS, é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, que é uma associação que foi fundada por pacientes e que tem profissionais que são voluntários. Tem aqui no Espírito Santo essa associação? Tem aqui no Espírito Santo? Não, mas essa associação tem representantes em todos os estados do país. Então, por exemplo, no Espírito Santo eu sou representante, né? Okay. Então é uma associação que representa, ela é do Sul, mas ela tem uma representatividade nacional porque ela tem voluntários em todos os estados. Então,
é muito interessante a sua ideia e nos ajudaria muito. Inclusive, nós fizemos uma carta algumas semanas atrás, cada profissional, né, médico, fono, psicólogo, enfim, enfermeiro, todo mundo, a gente se mobilizou para tentar dar uma pressionada em relação a isso. Se puder encaminhar essa carta para a gente, passar para a Thaís, aí eu já deixo aqui, vereador Santos, vereador Davi, a gente deliberar a comissão, fazer uma moção de apoio a essa carta que já foi enviada. A gente aprova a moção de apoio. Perfeito. Aí eu comunico o pessoal da associação, né? E aí eu entro em contato com a Thaís. Isso. Ótimo. Excelente iniciativa. Então tá. Eu lembro quando eu trabalhei na Secretaria de Saúde, eu fui subsecretário, e todos os mandados judiciais eu que respondia, né, de ações judiciais contra o Estado em relação ao SUS. E tinha eu nunca tinha ouvido falar, mas aprendi de tanto mandado judicial que eu respondi. Em relação ao implante coclear. Coclear. Que é aquele do ouvido, né? Isso. E o SUS também não fazia. O Estado, todo mês, tinha 3, 4 ações judiciais obrigando a fazer o implante coclear. E hoje o SUS já faz, né? Já tem incluído na tabela SUS, se eu não me engano, o implante coclear para pessoas que necessitam a cirurgia. E é o mesmo caminho, eu acho que vocês devem estar fazendo em relação a essa laringe eletrônica. Exatamente. Inclusive, o implante coclear, nós temos o núcleo da audição da UFES, né, que é vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia. O doutor Juliano Rus, que é amigo meu. Isso. Eu acho que é ele que está lá, né? Junto com a doutora Carmen Nielsen, Barreira Nielsen, que é a fonoaudióloga responsável, doutora Aline Neves Pessoa Almeida, doutora Mabel Almeida. Então, são as professoras aí do curso de fonoaudiologia que atuam aí diretamente. Além disso, a gente tem uma psicóloga envolvida, tem outros profissionais, né? Doutora Alessandra Brunoro, enfim, outros professores docentes de outras áreas que são envolvidos aí no núcleo da audição e exatamente no núcleo da audição para o implante coclear, né? Para o serviço de implante coclear. Então, o CAN, né, o hospital aí universitário, hoje no estado, ele tem feito, está à frente, né, nesse serviço de implante coclear, que é um grande orgulho para a gente e é um centro de referência nacional hoje. Então, assim, bem legal. Começou lá em 2010, 2011 e hoje tem gerando resultado. Bruno, você, o vereador Sandro, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu só sou ouvinte. Falou aí da Alessandra Brunoro, é minha prima. A Alessandra é maravilhosa. Está lá com a gente. E ela é a psicóloga que atua aí no serviço de implante coclear. Ela está junto com o grupo. Muito excelente profissional. Esses dias eu fui no consultório de um amigo meu, ele tinha acabado de sair de uma cirurgia de implante coclear com o Juliano fazendo a cirurgia e ele anestesista, Casa Eduardo, lá da UCAM. Estava fazendo anestesia de uma criança de, se eu não me engano, 6 meses fazendo implante coclear. E é maravilhoso, né? Então, assim, de fato, é um trabalho belíssimo que esse grupo tem desenvolvido. E, de fato, é isso que a gente quer. A gente quer conseguir também poder proporcionar para outros pacientes de outros tipos de necessidades essa possibilidade via SUS, né? Que não fique limitado à possibilidade financeira do paciente, né? Que realmente nós temos um sistema único de saúde, então nós temos possibilidade de ofertar, nós pagamos impostos, nós somos contribuintes. Assim, a gente pode ajudar essas pessoas. Muito bom. Então, eu quero partir aqui para o encerramento. Agradecer a doutora Michele Guimarães por poder nos dar uma aula aqui de medicina. E um recado muito importante que a gente tem que deixar dessa palestra é evitar ou deixar de fumar e evitar ou deixar de beber para
evitar não só o câncer de laringe, como outras várias doenças. Acho que tem que ser uma campanha permanente. Eu lembro quando eu era jovem, pequeno, assistia televisão, que mais tinha era propaganda de cigarro, né? O cigarro, a Marlboro, o ator era o cara, o super-herói, né? Hoje em dia, a gente já evoluiu bastante de não ter essa influência, principalmente na televisão, Isso, nas propagandas. porque a gente tinha até nas cigarro. novelas, né? Então, Exatamente. as pessoas de classe social nas novelas todas fumavam, então trazia essa coisa de, né? A gente teve uma evolução muito grande em relação ao não incentivo do cigarro, né? E a minha geração, eu vou fazer 39 anos, a grande maioria dos meus amigos já não fumam. A geração do meu pai já era quem não fumasse era excluído do grupo, né? E isso mudou bastante, baseado, eu acho que tem uns 20 anos para cá que se proibiu, inclusive, propaganda de cigarro, incentivar o cigarro. Isso, eu acho que no Brasil é um dos poucos países que fizeram muito bem isso. A Itália agora, no Covid, morreu muita gente porque tem uma população extremamente fumante, né? Dependente de cigarro. E aqui no Brasil, apesar da gente estar tendo um funcionamento muito forte da imprensa, que parece que o Brasil é um dos países que está mais sofrendo com a Covid, se você dividir a quantidade de pessoas mortas pelo número de estados, vai dar uma média de 4.500 pessoas por estado. E o Brasil é do tamanho da Europa, tirando a Rússia. Se você pegar a Itália, que é do tamanho do Rio de Janeiro, que teve 40 mil mortos, o Rio de Janeiro teve 4, eu acho que muito tem a ver com essa qualidade de vida que o brasileiro vem tendo aí, né? Evitando cigarro, evitando algumas coisas, e até do próprio Sistema Único de Saúde, que atende a população aí. Precisa melhorar muito, mas é universal, né? Então, acho que o Brasil vai estar passando por essa situação melhor do que muitos países da Europa que parece que não, mas tiveram uma condição muito pior do que a nossa. A Itália morreu 40 mil pessoas num país daquele tamanhozinho. Então, a gente tem que continuar com essa luta, né, doutora Michele? Temos que continuar, e são espaços como esse, né, que nos ajudam, né, que tornam essa luta mais forte. Então, obrigado pela presença. Thaís, já pode elaborar Eu que agradeço. a moção de apoio à inclusão da laringe eletrônica na tabela do SUS. Nós vamos fazer esse documento pela Câmara, aprovar aqui no plenário e encaminhar para a doutora Michele para ela poder utilizar essa carta como uma forma da cidade de Vitória dizer a importância desse tratamento. Tá ok? Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que vão nos assistir em breve nas redes sociais da Câmara de Vitória. E eu dou a sessão por encerrada e convoco para a próxima reunião ordinária da comissão, que ocorrerá no dia 19 de outubro, às 15 horas. Obrigado, que Deus possa abençoar a todos e tenham um bom resto de semana. Obrigada. Obrigado, doutora Michele, Bruno, Thaís, pessoal do DEL aí, vereador Sandro, vereador Davi. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.